Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Olha, vamos começar mais um evangelho aí, entre os 4 evangelhos, o livro de João. Quem foi João? João foi apóstolo de Jesus e era um apóstolo muito próximo. Foi o apóstolo que deitou no ombro de Jesus, considerado o apóstolo do amor. Mas na verdade ele não era o apóstolo do amor, né? O amor de Jesus foi que o tornou assim, que o amansou, não é mesmo? E é muito bonita essa história, porque João teve muita intimidade com Jesus. João também foi quem escreveu o Apocalipse e foi o único apóstolo que não teve uma morte terrível como os outros tiveram naquela época. E ele acabou morrendo numa ilha, já velhinho. Então ele teve uma longa vida aí para poder falar de Jesus para muita gente. E ele foi uma testemunha totalmente ocular. Então vamos ver aqui que ele fala, como ele conta a história de Jesus. Ele relata Jesus como Deus, né, o nosso Salvador. Eu aconselho para quem não leu toda a Bíblia, que às vezes é até bom começar pelo livro de João, porque é uma leitura leve, é uma leitura que você faz rápida e é bem gratificante. Então vamos ler juntos, né? Porque agora a gente já tá chegando no final mesmo, agora não precisa, né? Agora vamos ler tudo na ordem cronológica que foi colocada a Bíblia. Lembrando que para quem não sabe, a Bíblia não foi escrita nessa ordem, ela foi organizada nessa ordem, né? Para ficar mais fácil do entendimento de todas as pessoas. Ok, vamos começar então? Então vamos lá no João capítulo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ai, que coisa linda, né? A luz brilha nas trevas e brilha mesmo, né? Não há treva que resista à luz. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui, gente, ele tá falando do povo judeu, tá? Quando Jesus veio e não foi reconhecido pelo povo judeu. Aliás, não é reconhecido até hoje. Os judeus ainda esperam a volta do Messias. Eles esperam a primeira vinda do Messias. Nós já estamos esperando a segunda vinda, que é quando já, né, Jesus já vem para buscar a sua igreja e termina, né? Aí eles ainda estão esperando a primeira vinda, estão esperando ainda que o Messias venha. Ok? Por isso que ele diz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ai, desculpa, gente. Aqui começa, né, a confirmação de que Jesus veio para todos, não somente para os judeus, certo? Começa a confirmação de que Jesus está aqui para os gentios, que eram chamados na época o povo que não era judeu, que seríamos nós. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim. É superior a mim,
porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao do Pai o tornou conhecido. Quer dizer, nós tivemos a revelação de Deus por Jesus, que era Deus da mesma forma. Então, Deus, assim, o que a gente vê é que Jesus passou pela terra, morreu, ressuscitou e tudo sem ter pecado algum. Passou por inúmeras provações, por inúmeras coisas que qualquer um de nós falaria, não, eu não aguento. E Jesus passou por tudo isso enquanto homem, enquanto carne. Então, e Jesus está ali para provar que nós aguentamos muito mais do que nós imaginamos que aguentaríamos. Que nós somos muito mais fortes do que nós podemos sonhar que somos. E Jesus veio para provar isso para nós. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. É muito forte isso, né? Aqui prova que Jesus nos dá a graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Quer dizer, Jesus nos deu a graça. Moisés está lá no Antigo Testamento com a lei. Nós estamos vivendo um Novo Testamento. E no Novo Testamento é a graça que Jesus vem para nos dar, para nos revelar e para nos abençoar com a sua graça. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João Batista quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem era ele. Então, porque os judeus ficaram na dúvida se ele poderia ser o Messias, né? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram, que diz que você é acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, e nem Elias, e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Em que vi e testifico que este é o Filho de Deus. Uau. Nada era simples, nada era, eu acho, né? As coisas aconteciam porque as pessoas, elas viviam sobre uma unção, sobre algo muito forte. João Batista foi um homem extremamente espiritual. Tanto é que ele vivia no deserto, ele vivia sob jejum,
E ele tinha a consciência da importância dele ali, porque ele estava abrindo caminho para que todos reconhecessem o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiram, perguntou: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta de 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achemos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que é traduzido Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Já pensou ouvir essas coisas de Jesus? Oh my gosh! Minha bateria estava fraca. Espero que não esteja muito tempo, que tenha ficado aí com o vídeo pausado. Vamos lá. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: Que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enche os potes com água e o encham até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou um noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas aos que vendiam pombas e disse: Tirem essas coisas daqui.
parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Uau. Jesus tinha resposta para tudo. Por isso que os judeus chegou uma época, acho que os judeus já nem falavam mais nada, porque sabia que eles tinham resposta. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O encontro de Jesus com Nicodemos. Essa parte aqui é bem importante. Capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez dentro do ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde você quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram como creram se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levado, para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais famoso da Bíblia. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Profundo demais esse versículo, ele não é só o João 16, né, que é profundo. João 3,16, que é profundo. É todo esse capítulo, né? O fato de Nicodemos não entender que o nascer de novo que Jesus diz aqui é o seu batismo, é você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. É você confessar os seus pecados para poder ter esse discernimento dentro de você e você se batizar. Isso é a sua plenitude diante das coisas de Deus.
A partir daí, tem muitas pessoas que não se batizam porque falam que não estão prontas, ou porque tem pecado, tem isso e aquilo. Gente, todos nós somos pecadores, todos nós temos vícios e problemas. Só que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, a partir do momento que você entende a importância disso na sua vida, eu te garanto que ali começa a mudança. Você aceite Jesus, entenda o que é Jesus na sua vida, sinta Jesus, sinta a presença de Jesus na sua vida, sinta a transformação que Ele pode fazer na sua vida. Acredite, tenha fé na transformação que Ele pode fazer na sua vida e se prepare. Se prepare que tudo muda dentro de você. E essa mudança dentro de você vai crescendo, crescendo, e você às vezes não vai entendendo nem sequer realmente o que está acontecendo. E quando você vê aquilo que era tão fundamental, que você falava assim, nunca vou deixar de fazer, nunca vou deixar de gostar, se torna tão bobo, tão insignificante perto das maravilhas que Deus tem pra você, que você fala, ah, tá, gostava disso aí, gostava daquilo ali. Não, meu Jesus é muito maior, é muito melhor, é muito mais edificante pra minha vida. Eu durmo e acordo feliz, eu durmo e acordo bem, porque eu tenho Jesus no meu coração, porque eu tenho Jesus na minha vida. Os meus problemas são enormes, todo mundo tem problema, na vida eu teria aflições, no mundo eu teria aflições, mas eu sei que eu tenho pra quem correr todo momento, e é isso que importa, certo, meus amores? Eu vou dar uma pausa aqui. Não, eu vou ler aqui o testemunho de João Batista acerca de Jesus, vou parar no capítulo 4, então vamos lá. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enum, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, de um certo judeu, a respeito de purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, eu o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, os caras meio que foram falar, ó, tá batizando aí, vai perder suas ovelhas aí que você tá batizando. Só que João, ele tinha a maturidade de entender a importância do que estava acontecendo. Por isso que essa frase que a gente usa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque toda a obra de Deus tem que crescer diante dos olhos das pessoas. Ao invés de você pegar e falar, não, eu tô batizando, eu que comecei essa história de batismo aí, como assim ele vai batizar agora? É por isso que é necessário que a gente tenha esse discernimento para que ele cresça. Porque é Jesus que importa, é o nome de Jesus que importa, é o nome de Deus que tem que ser glorificado. E não deixar que a vaidade deixe transcender diante de coisas que às vezes nós fazemos para Deus. Nós fazemos para Deus mediante pessoas, mas não para nós, para a nossa glorificação, mas para a glorificação de Deus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entrega tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem respeita o Filho não verá a vida, mas a ira de... Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus perante e sobre ele. Olha, eu vou repetir aqui, gente, para vocês. No capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que você precisa para ter sua vida eterna? Fé, crer. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus perante sobre ele.
Parei aqui no capítulo 4 de João. Continuamos daqui a pouquinho no próximo vídeo, ok? Vou pôr pra carregar o celular. Beijo!